pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente, Kátia Guerra. O normal aqui é ser paranormal. Eu acho que eu tô legal. E eu tenho certeza que vocês toda semana estão ligadinho aqui no nosso trabalho, nos nossos convidados. E hoje temos um tema bem interessante. É verdade, uma pessoa que é super remida, está conosco desde quando o Enigma começou, ou seja, até quase 10 anos atrás. Muito tempo atrás, nós tivemos a presença deste nosso convidado hoje. Ele realmente é remido, todos os programas são muito bem assistidos e visualizados. E hoje ele vem com um tema que todo mundo gosta de saber, que é ufologia, mas dentro de uma outra vertente. Ele é embaixador universal da paz, nomeado lá na França. Olha, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E ele é escritor, músico, poeta, especialista em criptologia hebraica e criptoufologia. Estamos aqui com o nosso querido Deepak Sankaraveda. Seja bem-vindo, Deepak. Uma honra estar contigo. Gratidão pela tua presença. Gratidão. Eu que sou grato. É bom demais. Deepak, nós temos muito que te perguntar. O tempo é curto. Uhum. Quem são os Anunnaki? Muito bem. Vamos pegar esse livro aqui. Esse livro é muito interessante. Foi o primeiro livro, a primeira obra do Dr. Zecharia Sitchin que eu vi numa livraria no final dos anos 80, acho. Eu estava andando em Suzano, só tinha uma livraria em Suzano, e eu entrei e tinha aquelas gôndolas redondinhas que você ficava virando, e eu vi esse livro aqui, o Gênesis Revisitado. Eu não tive contato com o 12º Planeta, o meu primeiro contato foi com esse livro. E esse livro é muito interessante, porque ele revela um aspecto, né, importante, né, que é uma dedicatória que o Dr. Zecharia Sitchin fez para a esposa dele. E ele disse o seguinte: a minha esposa Frida, ou Rina, né, o nome hebreu dela, nascida em Regenbaum, que me encorajou a parar de falar e a começar a escrever sobre os Nefilim. Tá? Então, quem são os Anunnaki? Eles são os Nefilim. Nefilim é uma palavra hebraica, né, que é plural de Nafal, que significa caídos. Tá? Então, esses são os Nefilim. E eles são falados na Bíblia, no Gênesis capítulo 6. E os Nefilim estavam na terra naqueles dias. E o Dr. Zecharia Sitchin começou, né, a pesquisa dele em cima disso. Ele fala aqui, ó, no 12º Planeta, que é muito interessante também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, né, tem uma nota do autor, e ele fala o seguinte, ó. Quer ver? Além de ele ser judeu, né, também o Dr. Zecharia Sitchin, ele diz o seguinte, ó: a fonte fundamental dos versos bíblicos citados neste livro é o Antigo Testamento, em seu original hebraico. Deve-se-á sempre ter presente no espírito que todas as traduções consultadas, das quais as principais se encontram listadas no fim do livro, são apenas isto, traduções. Ou interpretações. Na análise final, o que conta é o que nos diz o original hebraico. É o que o Dr. Zecharia Sitchin fala na introdução do 12º Planeta. Bacana Tá? essa informação. Então isso é importante, né, ser falado sobre essa questão, né? Acho que tem uma imagem que a gente pode mostrar, talvez. Por favor. Vamos ver se a gente consegue, né? Pode ir passando as imagens, que aqui for... Não, pode passar. E você já vai explicando também para a gente. Tá vendo? Parece uma face isso? Parece. Eu vou falar sobre isso. Essa também. Também. Pode passar, não é essa também. Né? Pode passar, Carol. Pode ir passando, se você quiser Tem fazer muita outra coisa pergunta boa enquanto isso, não tem pra ele problema. Pergunta do Rei Salomão para ele, Kátia. Sim, claro. Eu gostaria de saber, muitas pessoas perguntam, existe alguma relação com o Rei Salomão e os Anunnaki? Ok. Bom, a primeira questão, né, eu acho que depois de você perguntado isso, sobre a identidade dos Anunnaki. Quem eram esses Anunnaki? Né? Então, 2000 anos atrás, né, no Sefer HaZohar HaKadosh, no livro do Zohar, que é um dos textos mais antigos da humanidade, né, sem contar outros textos como o Bahir, o Sefer HaBahir, que é o livro da iluminação, também o Sefer HaYetzirah, que é o livro do patriarca Abraão, e Abraão era da terra onde os Anunnakis desceram, que é a Mesopotâmia, né, e Abraão era astrólogo. Há um midrash que diz que os reis faziam fila na porta da casa de Abraão para que ele lesse as estrelas para eles. Entendeu? Para ver como que é importante essa questão. E o Sefer HaZohar HaKadosh tem uma parte que diz, né, que quando Deus foi criar a humanidade, ele convocou os seus ministros, que são o que nós conhecemos como Malachim, como os anjos, né,
E ele avisou, disse, olha, eu vou criar Adão. Adão é uma palavra que significa humanidade, ok? Porque todas as almas que iam povoar a humanidade já estavam na alma de Adão. Faziam parte de uma grande estrutura metafísica chamada Adão. E um grupo de Anunnaki, porque lá em cima eles não são chamados Anunnaki, eles foram chamados Anunnaki aqui, quando eles desceram. Porque Anunnaki significa aqueles que desceram dos céus à terra, né? Certo. Muito bem, mas em cima eles são chamados Elohim. Elohim. Ok? Quando eles descem, eles são chamados Nefilim. Porque aqueles que desceram, que caíram. O divino chamou esse grupo, né? Olha, eu vou criar Adão. Eles se opuseram. Não, ele não vai permanecer em honra na tua presença. Aí diz que o divino estendeu o dedo e eles foram incinerados. Foram desintegrados na hora. Né? Aí ele chamou um outro grupo. E esse grupo falou, mas o que esse homem vai fazer, esse Adão, né? Mostra o livro pra gente, do Zohar. O que esse Adão vai fazer? Né? Esse Adão, ele vai ser como nós, ele vai ter uma estatura angelical. E Deus ia colocar, né, de acordo com o Sefer Zohar HaKadosh, toda a sabedoria do universo dentro do homem, incluindo os segredos que vieram antes da criação. Na onde? No nosso DNA. Nós não descobrimos isso ainda, porque não sabemos como ler o DNA. Quando o DNA humano for aberto, os mistérios da criação serão abertos também. Então, no Sefer Zohar HaKadosh, né, haviam 2 anjos, 2 Elohim, que eles se opuseram à criação de Adão, né, dizendo, olha, ele não vai permanecer em honra na tua presença, ele vai cair. E o divino olhou para eles e falou assim, se fosse vocês lá na terra, vocês iam suportar a má inclinação que persegue os homens? Eles falaram, nós vamos, com certeza. Aí diz que Deus os derrubou. E quando eles caíram, né, aqui eles foram chamados Anunnaki. Tá? E o nome desses 2 anjos é Asa e Azael, que são Enki e Enlil. Enki e Enlil. Nossa, que interessante, hein? Tá? Asa e Azael. Aqui, né, no livro de Enoque, um deles é chamado Shamiasa, tá? Que muita gente já ouviu falar, que ele foi o líder de 200 cabeças angelicais que vieram com 2.000 anjos. E quem foi Shamhazai? Esse, Shamhazai. Isso. É isso. É o Shamiasa ou Shamhazai. Shamhazai. Tá? Então, o rei Salomão tem uma parte aqui, muito interessante, né? Aqui no Zohar, que diz o seguinte, ó. Vou ler aqui para nós, né? E Salomão, o rei sábio de Israel, voltava sua face a cada manhã para os 4 pontos cardeais, quando por fim levantou seus olhos para o norte e viu avançar em sua direção 2 pilares, um de fogo e outro de nuvem. Acima dos pilares ele viu uma águia gigantesca, né, com 2 asas estendidas, a sua asa esquerda apoiando a coluna de nuvem e a sua asa direita na coluna de fogo. Isso aqui não é uma ave, né? Tá certo? Eu já falei sobre isso uma vez no próprio Enigmas, que o rei Salomão tinha uma máquina voadora. Vocês devem lembrar disso? Falou. Né? Ok. A águia desceu diante do rei Salomão, inclinou-se à sua frente e colocou os seus pés, né, as 2 folhas que carregava no bico. Salomão pegou as folhas, sentiu seu perfume e disse, a primeira folha foi enviada por aquele que cai. Nefilim. Okay. E a segunda folha por aquele cujos olhos estão abertos. Né? Quem são esses? São os 2, Asa e Azael. Né? Que são Enki e Enlil. Só que quando eles enviaram isso, eles já estavam aprisionados. Eles já não estavam mais, né? E o que aconteceu, né, com eles? O que aconteceu? Cara, nós queremos saber. Cadê eles? Eles foram transformados em pedra. Tá? Isso está no livro de Jó, na Bíblia, tá? E está no livro de Enoque, né? Que Deus falou para Rafael, olha, aprisiona-os em pedras gigantescas. Porque quando eles desceram aqui, não foi isso não aconteceu imediatamente, mas depois que eles casaram com as mulheres, tiveram filhos, e eles eram gigantescos. Esses filhos eram gigantes porque as filhas de Adão com quem eles casaram eram gigantes, porque Adão era gigante ainda nessa época. Entendi. Porque quando Adão foi criado, ele tinha cerca de 300 metros de altura. Nossa, era Depois ele foi diminuído, né, para mais ou menos 137 metros. Mesmo assim, a cada parto que as mulheres tinham, nasciam 6 crianças dos Anunnaki. Olha só. Tá? E eles já nasciam com asas, tá? Isso está nos livros antigos. Inclusive nas pedras sumerianas tem, né? Exato. Por que eles são representados com asas? Inclusive tem uma imagem aí que mostra isso, né? Os Anunnaki representados com asa. Sim. Né? Porque eles nasciam com asas, já ficavam em pé, saíam andando e falando o idioma hebraico. Imediatamente. A cada parto, 6 crianças nasciam. 6 crianças. Está tudo a gestação era medida por 9 meses? Tem um livro chamado Pirkei de Rabi Eliezer, que tem cerca de 2.000 anos também, que ele fala sobre esses partos dos anjos.
entendeu? Que são Era os bem Anunnaki. menos tempo. E eles foram aprisionados em pedras, né? E essas pedras, nós conhecemos essas pedras. Tem uma imagem aí que parece uma face, uma pedra? Acho que você pode mostrar pra gente. Tem como repor aquelas primeiras que você colocou, Carol, por gentileza? Então, aqui no Zohar, Sim. fala que o rei Salomão montou essa águia e ele voou 400 léguas, alguma coisa assim, e foi num lugar, numa montanha chamada Taramond. E eu, por muito tempo, meditei sobre isso e porque busquei respostas para entender. É aqui, Taramond? Por exemplo, pode passar, tem outra imagem que parece uma face, que é lá dos Maia, Machu Picchu. Já viu que parece uma face? Sim, Parece. sim. Então, Eu sei por lá, que eles uma montanha. construíram a cidade de Machu Picchu naquele lugar? Por quê? Entendeu? Porque, olha lá, ó, tá vendo? Essa imagem, tá vendo? Sim, O pessoal fala que é pareidolia, certo? Não, porque a nossa mente identifica como uma face e tal. Na verdade, esses anjos foram transformados em pedra. Tá? E não sei se as almas desses anjos permanecem nessas pedras, mas na época que o rei Salomão existia, ainda era possível consultar estes anjos caídos, estes Anunnakis, nessas pedras chamadas Taramond. Tanto Olha que é que imenso, E né? elas existem, olha lá, interessante. elas existem no mundo todo. Não é só em Israel, não é só na Mesopotâmia, não é só em Machu Picchu. Elas existem no mundo todo. Imensas. Por exemplo, tem aquele filme Hellboy, Hellboy, O Exército Dourado, que quando o Hellboy é ferido, ele precisa ir consultar o Anjo da Morte e ele vai consultar o Anjo... Olha lá, tá vendo? Uhum. Ele vai consultar o Anjo da Morte, né, dentro de uma montanha que na verdade é um gigante adormecido numa pedra. Nossa, Não sei se você deve lembrar disso. Então, Da onde Azrael, foi que essa- você disse, é um arcanjo da morte. Hoje em dia, né? Que todo o contexto místico Isso. fala que é o arcanjo E da morte. ele é um dos anjos que vem da Suméria, Olha só. entendeu? Então esse o Asa e Uzael ou Azael é Enki e Enlil. Eu tenho uma pergunta rapidinha para fazer Tá. para ele, Kátia. Claro. O internauta começou a mandar para mim. E Nibiru, nessa história toda, as pessoas dizem, Nibiru está chegando, o que seria Nibiru dentro do seu conhecimento? Dentro de tudo que eu estudei, dentro de tudo que eu pesquisei, dentro de tudo que eu consultei, né, da parte criptográfica também, né, os códigos, que realmente Nibiru, né, existiu, de fato. Ele era chamado Planeta dos Anjos, na verdade, né, mas ele já não existe mais, ele foi destruído na última passagem dele. Inclusive há códigos que mostram isso. Inclusive teve uma época, né, existe um verso no livro de Juízes, que fala que os planetas lutaram nas suas órbitas contra Cícera. Então, a pergunta é, o que era Cícera? Porque houve algum corpo celeste gigantesco que invadiu o sistema solar. E isso bagunçou totalmente a órbita dos planetas. Se você imagina que Vênus está onde ele está hoje, nós estamos enganados. Se nós imaginamos que Marte está onde ele está hoje, nós estamos enganados, porque isso virou de ponta cabeça. E os planetas foram todos mudados por esse planeta gigantesco que invadiu o sistema solar. Então, há evidências criptográficas, há evidências escritas no próprio texto hebraico da Bíblia, e há evidências em livros antigos que Nibiru realmente existiu. Bom, o assunto é maravilhoso. Você está gostando, né? Você está gostando, né, Kátia? Eu estou adorando. Bom, Deepak é um presente do Criador para a gente aqui. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas fica coladinho que ele volta já conosco aqui, hein, Kátia Gaia? Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Voltamos ao programa Enigmas. Estamos aqui também para convidá-la a conhecer o nosso canal no YouTube, o Cron TV. Vá lá, faça sua inscrição, aperte a sineta. Assim que sobe um vídeo novo, você já recebe aí para assistir de prontidão. E saibam que este programa já estará à noite à disposição, É né, verdade. Cris? E amanhã, às 14 horas, na NGT também, pessoal. NGT. Fica plugadinho na NGT. E vocês sabem também que aqui, grade flutuante, durante toda a semana, esse programa também vai ao ar em diversos horários. E é um prazer imenso. Coloco também à disposição nossas redes sociais, com as novidades dos nossos eventos, palestras, tudo que eu e Cris de Pascoal fazemos. Então, Kátia de Gaia, Instagram e Facebook, Cris de Pascoal, Instagram e também Facebook. Isso aí. E eu quero fazer uma pergunta aqui. A partir de agora, né, desde ontem, faltam 2 meses para saber, dentro da pesquisa, porque nós respeitamos muito a opinião e a pesquisa, e principalmente a visão de DEPAC, sobre a data limite no dia 20 de julho. O que você tem para falar para a gente? Olha, na verdade tem muita coisa escondida, tem muito segredo nisso. Primeira questão, né, que é a conquista da Lua. Isso é muito importante para nós. Por que é muito importante para nós? O homem pisou na Lua no dia 20 de julho de 1969, ok? Esse dia, no calendário hebreu, foi o dia 5 de Menachem Av, de 5.729 no calendário hebreu, que é muito importante. Nesse dia, entendeu? Foi o aniversário de um dos grandes místicos da Kabbalah, que foi a data de ocultamento da alma do Rabbi Yitzhak Luria. E o Rabbi Yitzhak Luria, entendeu? De acordo com a sabedoria da Kabbalah, foi falado que a era de Aquário de fato começou com o nascimento do Rabbi Yitzhak Luria. E ele abriu os portões da sabedoria da Kabbalah para o mundo todo, o Rabbi Yitzhak Luria. Então é muito importante por quê? Porque nessa data nós atravessamos a fronteira da era messiânica. E a era messiânica não é uma coisa ligada especificamente com religião, entendeu? A volta do Cristo. O que é a volta do Cristo de fato? Entendeu? É a ascensão da consciência da humanidade ao patamar, ao status do Cristo. É isso que nós precisamos entender. Nós somos pequenos Cristos, todos nós, né? Então, a partir dali, o Chico disse o quê? 50 anos, ok? E o número 50 é muito importante, né? Porque o número 50 indica alcançar os portões da compreensão divina. E são 50 portões. Olha só. Tá? Então, há aspectos mais interessantes nisso
do que o que tem sido explorado e vendido em inúmeras palestras que têm sido feitas, inúmeros encontros, né, de pessoas explorando isso de acordo com a sua própria limitada consciência, Verdade. mas que não conseguem explicar absolutamente nada sobre o assunto. Só estão explorando o medo. É Entendeu? Verdade. De alguma coisa que possa acontecer com a humanidade. Ok, o tempo todo que nós existimos, sempre há alguma coisa que pode acontecer com a humanidade. Sem dúvida. Porque isso depende de nós. E, de fato, o tempo todo nós estamos correndo riscos, porque existem forças na natureza, no mundo espiritual, que, de fato, querem destruir a humanidade. Entendeu? Desde o princípio, desde que Adão foi criado, os próprios anjos se opuseram à criação de Adão, como eu falei aqui. Sim. Entendeu? Os planetas, né? O zodíaco, ele se impõe o tempo todo sobre a humanidade e é um esforço gigantesco que a pessoa precisa fazer, entendeu? Para poder romper e se elevar acima da influência do zodíaco. Muita gente me escreve, por exemplo, por que tudo isso me acontece? Parece que nada dá certo. Uma das coisas que eu pergunto para a pessoa é assim, você sabe em que lua você nasceu? Você nasceu na lua, da lua nova à lua cheia, ou da lua cheia, né, para a lua escura, né? Sim. E muitas pessoas nasceram na lua escura. E o Zohar revela que as pessoas que nascem na lua escura, eles sempre têm muitas dificuldades na vida. Entendeu? Então há o tempo todo oposições à humanidade. O tempo todo. Então o que é preciso? Conhecimento. Sem Sabedoria. dúvida. Sim. Tá? E nós precisamos entender que nós temos que despertar. Se nós não despertarmos, nós não vamos mudar a humanidade. Então, há algum risco para a humanidade? Há. A Coreia está aí ameaçando o mundo o tempo todo. Inclusive, ele fala sobre guerras, de não existir guerras até essa data, Tinha um né? código que eu tenho falado sobre ele desde 2012, que é o código Shoah Atomit, Holocausto Atômico. E neste código tem a palavra Coreia. Então, teve um rabino, 20 anos atrás, né, que ele, numa palestra, ele falou para o povo judeu, vocês acham que o problema vem dos árabes? Vocês acham que o problema vai vir dos Estados Unidos? Não. Coreia. 20 anos atrás. Pois é. Entendeu? Então, nós estamos correndo risco e eu acredito que o risco vai se estender daqui para 10 anos ainda, até 2029. Eu acho que 2029 vai ser o ano que nós vamos correr o maior risco de uma guerra atômica, porque nós corremos esse risco de uma guerra atômica em 2013 e em 2018. Sim. Entendeu? E você pode ver que em 2018 sentimos muito. Então, em 2018 era o limite para acontecer uma guerra atômica. Até comentei isso. Né? E aí nós trabalhamos, lutamos, nos esforçamos, meditamos e aí, milagrosamente, sem explicação nenhuma, né, o Kim Jong-un chamou o Trump, né, e foram conversar, entendeu? E o risco da guerra nuclear foi diminuída. Sim. Porque se você acha que a gente não tem um karma atômico para cumprir, é só vocês verem, né? Primeira questão, Hiroshima e Nagasaki. Sim. Ok? Você acha que não tem um karma atômico ali para ser resgatado da humanidade? Depois, todos os armamentos atômicos que foram detonados na atmosfera, entendeu? Os oceanos, que contaminaram o mundo todo. Vai ver, pega no Google, procura lá o teste de Castelbravo, para você ver o tamanho daquele cogumelo que ultrapassou as nuvens. Assustador. E a precipitação atômica caiu sobre as ilhas, caiu sobre os habitantes que foram contaminados, entendeu? Morreu gente por causa disso. E o teste saiu do controle naquela época. Né? E o que aconteceu foi que contaminou o mundo todo. E o contato com o extraterrestre que ele fala? O Chico Xavier fala, civilizações mais evoluídas se aproximarão. Vai ocorrer? A questão é o seguinte, né? Há um dogma que se tornou uma religião sobre isso. Todo mundo pensa que, por exemplo, vai vir discos voadores, vão aparecer, vão descer os extraterrestres, entendeu? Vão fazer contato com a humanidade. Eles não precisam disso. Verdade. Ok? Concordo com você. O contato pode começar na alma, porque quando uma criança é gerada aqui, né, os Elohim, né, que tem missionários, né, extraterrestres, podem vir, conforme o próprio Zohar diz, e eu tenho um texto que fala sobre isso, chamado Ishin, os humanos angélicos, né? Eles podem pegar uma centelha deles e colocar na alma daquele ser que está sendo gerado. Entendeu? Sim. Que vai ser alguém que vai trazer muita luz para o mundo. Então eles não precisam simplesmente descer aqui num disco voador, apesar que isso existe. Né? Existem também os intraterrenos, e a maioria do que nós vemos aqui são dos intraterrenos. Entendeu? As naves e os seres que nós vemos. Há também os que vêm de Marte. Entendeu? O Zohar fala sobre isso. Sim. Tá? Então, o contato está sendo o tempo todo.
Então, a gente não precisa imaginar como num filme, né? O dia em que a Terra Spielberg, parou. né? Efeito Spielberg, assim como Precisa você parar, né? Não. Precisa continuar e ter mais consciência. Exatamente. E eu agradeço muito por você ter falado com tanta propriedade Não deu pra sobre falar a quase data. nada, né? Mas você Mas volta falou logo, e elucidou. você volta logo aqui no programa Enigmas, porque a gente está praticamente nos nossos momentos finais. Passa muito Eu quero rápido, que né, você pessoal? deixe, por favor, seus Ó, contatos. eu escrevi quase 15 perguntas, não deu pra nada. Mas você, olha, na primeira parte falou e conseguiu. Eu estava olhando aqui. Poxa vida, que bacana que você vem sempre para elucidar. Mas passa A gente seus tenta, contatos né? para a gente, por favor. O contato é simples, né? É Facebook, que é a ferramenta mundial que a gente usa, né? Sim. Para tentar fazer o bem. Eu digo tentar, né? Porque é muito difícil fazer o bem, não é fácil. É verdade. Ok? Então nós temos que lutar muito para praticar um pouco de bondade nesse mundo, né? Verdade. Não bater no peito, né? Cidadão de bem, essas coisas todas que virou um jargão aí que, né? E muita gente fazendo maldade, se dizendo cidadão de bem. Ah, isso é o que mais tem, né? Entendeu? Isso é horrível, né? Facebook é a ferramenta, né? Os meus livros estão à venda no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. 24 livros, né, Deepak? Vários. 24 livros publicados. Olha que maravilha. E eu quero estender um convite para vocês aqui e para todos os nossos internautas, né? Que no dia 25 de julho de 2019 agora, a partir das 19 horas, vai ser lançado o livro Supernatural Entre Anjos e Demônios, pela editora Grifos, Parabéns. com noite de autógrafos no Shopping de Mogi das Cruzes, na Livraria Leitura. Muito vai ser bom. o lançamento do livro Supernatural Entre Anjos e Demônios. Vou me organizar. Vamos nos por organizar. Porque favor. com certeza você Olha lá, a merece. capa do livro. É Parabéns. essa aí, exatamente, essa capa do livro. Né? Essa foi inspiração minha, essa capa, inclusive. Muito né? legal. Bom, o Deepak, Legal gente, sem comentários, eu tenho uma admiração profunda pelo Deepak, pelo nível de sabedoria que ele tem. Verdade. É uma pessoa extremamente rara e compartilha amorosamente toda vez que vem muito conhecimento com a gente. Eu só tenho que agradecer a tua presença amiga, não só no programa Enigmas, mas aqui no nosso planeta Terra. Gratidão, Deepak. Eu que agradeço. E fique o convite para você voltar quantas vezes você puder. Pode E deixar. também Gratidão. espalhar essa semente. Muito obrigada pela contribuição. Foi muito Vida longa e bom. próspera. Vida longa e próspera. Ele já é o Spock encarnado aqui. Pessoal, é uma honra estar com pessoas tão significativas, tão importantes, que realmente lutam para fazer algo positivo, proativo, pró-consciência. Esse Deepak Sankaraveda é isso, né, Kátia? Isso mesmo. E eu agradeço sempre por essas luzes, por esses conhecimentos, É uma por aula, tudo né? que Um professor, esclarece mestre. e conscientiza, como é esse nosso querido amigo. Porque Obrigada. no Enigmas, Kátia, é assim. Aqui você vê o invisível Ouve o inaudível. e acessa o que dizem que é impossível. Então vem com a gente aqui, nessa jornada. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas.